Eu sempre fui uma pessoa meio controladora. E eu sei que provavelmente essa não é a melhor forma de começar um vídeo falando isso, mas é verdade. E eu sempre fui aquela pessoa que focou muito exatamente e ironicamente em coisas que não podia controlar. Por exemplo, eu ia fazer um passeio e aí eu queria muito que desse sol, que ficasse um dia lindo. E aí chegava no dia desse passeio e acontecia o quê? Começava até um dia de sol, mas daqui a pouco nublava, eu tinha umas nuvens ali e eu já começava a ficar extremamente estressada e com raiva porque que as coisas não eram do meu jeito e eu deixava de aproveitar o meu passeio por conta daquilo ali. Isso é só um exemplo de algo diário, algo bobo, digamos assim. E normalmente essa questão de saber focar no que está no teu controle, ela é posta à prova exatamente em momentos que são mais desafiadores, momentos difíceis, onde tu realmente tem que ter equilíbrio e autocontrole para focar no que tu pode controlar. Porque caso contrário, tu acaba ficando muito ansiosa, frustrada, com raiva, como eu falei, triste, agitada. E isso é muito negativo, então é algo que a gente precisa trabalhar, especialmente nesse momento que a gente está vivendo no momento, né, que na verdade já faz mais de um ano, com a pandemia, é realmente o momento da gente aprender a focar naquilo que está no nosso controle. E eu tenho trabalhado essa questão em mim já faz alguns anos, que foi quando eu comecei a perceber que eu era assim. Já melhorei muito, porque hoje eu foco muito na solução e no que eu posso fazer em relação àquilo ali, enquanto antes eu ficava 100% no problema e parecia que tava todo mundo, o mundo contra mim, o universo contra mim, e eu não conseguia enxergar o que fazer em relação àquilo, mas ainda é algo que eu trabalho, é uma característica que eu tenho e é algo que eu continuo trabalhando. E esses dias a situação que aconteceu foi que começou uma obra aqui perto e a gente precisava gravar bem naquele dia, e eu fiquei muito irritada porque tu se programa pra gravar, né? Tu se arruma ali, faz tudo, e aí começa um barulhão, e não é nem só por gravar, mas também porque é um barulho que incomoda, que dá dor de cabeça e dificulta o foco, enfim. E eu lembro que eu fiquei muito chateada na hora, só que eu comecei a pensar que não adiantava eu ficar chateada com aquilo ali, porque eu não podia controlar o barulho, eu não podia controlar a obra, as pessoas precisam fazer as coisas. Então, apesar de ser algo incômodo, algo chato, eu precisava encontrar uma solução. E a solução que eu encontrei foi: vou gravar nos finais de semana. Se for necessário gravar no domingo, eu vou gravar no domingo. E foi o que eu fiz. Eu gravei no último domingo, gravei no sábado, só que no sábado também teve obra, então eu tive que começar mais tarde. E além disso, também eu já pensei, vou comprar um fone anti-ruído, já tô até pesquisando, inclusive, se tu tiver uma indicação, me fala aí, porque não adianta, a obra tá ali, vai acontecer e a gente precisa focar na solução. Só que anos atrás, eu jamais faria esse tipo de coisa. Anos atrás, eu ia ficar batendo o pé e pensando que saco, por que isso tem que acontecer, por que as coisas têm que ser assim, e eu ia ficar me irritando por causa de algo que tá totalmente fora do meu controle. E teve algumas situações que eu me lembro, assim, que me marcaram bastante, que me testaram nesse sentido e que me fizeram me desenvolver muito. Que a primeira delas foi, aliás, as duas principais que eu lembro foram no nosso intercâmbio, que foi em 2018. A primeira foi uma situação que eu já falei várias vezes aqui, que falo também para as minhas alunas muito um exemplo, que é assim, o seguinte: eu e Jimmy, a gente estava fazendo aulas de inglês lá no nosso intercâmbio, a gente foi para Dublin, na Irlanda, por 2 meses. E aí a gente tinha aula de manhã e a gente tinha que acordar cedo e ir para aula. Qual que era o problema? O Jimmy não conseguia levantar de manhã. Eu nunca fui uma pessoa matinal, mas o Jimmy era menos matinal ainda do que eu, então de manhã era um sacrifício pra levantar de manhã, tinha que ter um guindaste pra tirar aquele homem da cama. E eu sou uma pessoa muito pontual, eu gosto de chegar no horário, eu gosto de sair com calma, não de sair atrasada, correndo. E aí de manhã eu sempre tinha que ficar chamando ele: Moro, vamos levantar, tá na hora e tal. E aí eu acabava arrumando todas as nossas coisas e a gente tinha que sair correndo e às vezes a gente chegava atrasado e eu me sentia muito mal por isso me incomodava e começou a virar uma discussão entre a gente. E como isso estava incomodando muito e estava, de certa forma, desgastando a nossa manhã, eu pensei, a gente tem que ter uma solução para isso, porque eu chamar ele todo dia não tá adiantando. E aí eu pensei, ok, mas o que tá no meu controle? Porque eu não podia controlar o horário que ele levantava, não podia tirar ele da cama, não podia fazer nada se ele não levantasse. E aí o que eu fiz? Eu sentei um dia para conversar com ele e falei: amor, seguinte, tu sabe que pra mim é muito importante ser pontual, eu quero sair no horário, eu não gosto de ter que ficar te chamando todo dia de manhã, porque tu tem que ter a responsabilidade de levantar da cama. Então, a partir de amanhã,
quando o despertador tocar, eu vou levantar, eu vou pra aula. Se tu não acordar, eu não vou te acordar. Porque eu queria também que ele desenvolvesse essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, eu queria que a gente não tivesse mais essa discussão, né? O que aconteceu? No dia seguinte, ele levantou no horário e no dia seguinte, a partir daquele dia, eu nunca mais tive que chamar ele. Então deu certo. E deu certo por quê? Porque eu comecei a focar em algo que estava no meu controle e isso fez toda a diferença. E naquele intercâmbio a gente também teve outra situação, que foi quando a gente foi para Edimburgo, lá na Escócia. A gente foi passar 3 dias lá, lindo, muito lindo lá, aliás, e aí acabou dando uma nevasca. E aí tu pensa, nossa, que legal, neve e tudo mais. E no primeiro dia até que é legal. Só que parou de ser legal quando tinha tanta neve e tava tão terrível a tempestade lá de neve que os voos foram cancelados e fechou tudo na cidade. Fechou tudo, até mercado, tinha pouquinhos mercados abertos, começou a faltar comida, foi péssimo, assim, a gente mal tinha o que comer naqueles dias, não tinha nem restaurante aberto, foi péssimo mesmo. E aí a gente teve que ir para um hotel e ficar lá por alguns dias. O nosso voo ficava sendo adiado todos os dias, então foi uma confusão. E aí, essa foi uma situação que estava totalmente fora do nosso controle. Então a gente chegou lá no aeroporto, né? A gente ia voltar para Dublin para depois pegar o nosso voo para o Brasil. Acho que eram uns 3, 4 dias depois a gente tinha a nossa volta para o Brasil. Só que a gente não conseguia voltar para Dublin. E aí eu lembro que naquela hora eu fiquei muito nervosa e pensando, cara, a gente vai perder nosso voo, a gente vai ter que comprar de novo, e a gente tinha o dinheiro contado para fazer aquele intercâmbio, não era como se estivesse sobrando horrores. E aí, para remarcar passagem, também teria que pagar a diferença, enfim, então a gente estava preocupado. Só que naquela hora eu pensei, cara, essa é uma situação que a gente não tem saída, não tem como controlar a nevasca, não tem como controlar os voos, a gente tem que fazer alguma coisa que está no nosso controle. Então, ali o que estava no nosso controle fazer? Agendar um hotel pra gente ficar, tentar remarcar nossa passagem pro Brasil, enfim, entrar em contato com a nossa agência e ir tentando resolver. E ficar lá no hotel e esperar. A gente teve que ficar no hotel por 3 dias sem fazer absolutamente nada. A gente nem saiu de lá porque não tinha nada aberto. E a gente mal tinha coisas pra comer. Então, assim, né, a gente comia só, acho que tinha bolacha e pão e não tinha coisa pra passar no pão. Fazer aquilo ali tirou aquele peso dos meus ombros porque eu sabia que eu tava fazendo o melhor que eu podia dentro daquela situação. Eu tava focando naquilo que eu podia controlar. Eu podia ter ficado só chorando o resto da viagem inteira, chateada que não tava sendo como a gente gostaria, ou desesperada porque a gente ia perder o nosso voo, só que naquele momento eu pensei que eu precisava solucionar a situação e não ficar só reclamando ou chateada ou indignada com o universo por aquilo ter acontecido naquele momento. Isso acontece o tempo inteiro nas nossas vidas, coisas que a gente não consegue controlar. No ano passado mesmo, tem muita gente que já sabe, eu já comentei algumas vezes aqui, eu tive uma lesão na minha panturrilha, eu tava com uma tendinite que não melhorava, enfim, e eu fiquei muito chateada porque eu não podia fazer atividade física e eu sempre, né, gostei de me exercitar, e aí eu não podia me exercitar e aquilo não tava no meu controle, eu não podia fazer simplesmente, só que não adiantava todos os dias eu ficar só chorando e pra baixo e que saco, isso aqui não melhora. Claro que eu ficava frustrada, eu ficava muito chateada, ficava com dor todos os dias, não conseguia caminhar muito tempo, não conseguia sentar sem sentir dor, mas eu precisava focar naquilo que estava no meu controle. E por um tempo eu tava só focando na dor, até que chegou um momento que eu pensei, cara, isso aqui não tá adiantando, eu tenho que focar no que tá no meu controle. Então, enfim, eu fiz fisioterapia, eu fazia tudo que eu podia pra melhorar, até que um bom tempo depois, 10 meses depois, melhorou e foi uma situação que eu tive que encarar e aceitar que ela estava ali. E aí eu te pergunto, quantas vezes na tua vida, hoje, na tua rotina, tu deixa de fazer certas coisas que estão no teu controle porque tu fica só focando nas coisas externas? Tem coisas na vida que a gente simplesmente não consegue controlar. E agora, no último ano, com a pandemia, a gente conseguiu ver isso muito claramente. A gente tá vivendo uma situação completamente fora do nosso controle e, na verdade, essa instabilidade, ela sempre esteve presente. A gente nunca sabe o que vai acontecer. De um dia para o outro, as coisas mudam completamente. E é justamente por isso que a gente não pode ficar colocando a nossa energia e o nosso foco em coisas que estão fora do nosso controle. Eu lembro que no início da pandemia eu tava muito ansiosa, muito agoniada, muito nervosa com o que estava acontecendo e eu não conseguia fazer hábitos mínimos assim que eu já tinha na minha rotina,
porque eu só ficava preocupada, então eu tava dormindo mal, eu tava indo dormir mais tarde, eu não tava conseguindo levantar cedo pela manhã e ainda depois, né, sem poder fazer atividade física, nem em casa eu não tava conseguindo fazer por causa da minha perna. Foi muita coisa ao mesmo tempo. E durante um bom tempo eu fiquei assim, ficava olhando notícia toda hora e ficava naquela energia negativa, isso era péssimo. Eu tava só focando naquilo que não estava no meu controle. E sim, é uma situação muito difícil, é uma situação muito mais difícil para umas pessoas do que para outras, a gente não pode negar isso, só que a gente sempre tem que tentar olhar para aquilo que a gente pode fazer. Chegou um momento em que eu percebi que focar só no externo, focar naquilo que eu não podia controlar, né, na pandemia, na economia, enfim, aquilo estava me prejudicando tanto que eu precisava sair disso. Então eu pensei, o que eu tô fazendo? Eu tô só olhando pra fora e não tô olhando pra dentro. E o que a gente pode controlar? A gente pode controlar os nossos hábitos, a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, como que a gente se alimenta, o que a gente come, o que a gente consome. E quando eu falo consome, eu tô falando de conteúdo também, daquilo que a gente assiste na televisão, das notícias que a gente vê. A gente pode controlar com quem que a gente fala, o que a gente compartilha com as outras pessoas, o que a gente deixa crescer e o que a gente ouve. E é focando nessas coisas que a nossa vida realmente muda, é focando naquilo que a gente pode controlar. E aí, nesse momento que eu percebi que todas aquelas coisas estavam me fazendo muito mal e que aquela situação ela estava ali, a pandemia estava ali, eu não tinha nada o que fazer em relação àquilo a não ser me cuidar, usar máscara, enfim. Eu pensei, ok, o que eu vou fazer a partir de agora? E aí foi quando eu comecei a retomar a minha rotina, comecei a retomar os meus hábitos. Eu parei de olhar notícias, até um certo ponto eu nem tava mais olhando notícia, eu não queria ver simplesmente. Não fiquei, lógico, né, sem saber de nada, as pessoas comentavam comigo, enfim, mas se tornou uma coisa muito mais saudável mentalmente pra mim. E é o que eu faço até hoje, eu não fico olhando notícias sobre isso, eu olho lá de vez em quando, assim, uma vez por semana. Se é algo importante, relevante, a gente sempre fica sabendo. A gente foca naquilo que a gente pode fazer, que é se cuidar, que é evitar contato com outras pessoas, que é manter os nossos hábitos, porque os nossos hábitos, né, tem gente que às vezes fala, mas por que eu vou me preocupar em ter uma boa rotina em plena pandemia? E na verdade, essa boa rotina é justamente o que vai te trazer estabilidade física e mental. Tu conseguir ter o teu horário para acordar, tu fazer uma atividade física, tu se cuidar, tu cuidar de ti, isso faz toda a diferença. Olha a diferença entre uma pessoa que dorme tarde, que passa o dia inteiro no celular, que fica vendo notícia, compartilhando coisas em grupo de WhatsApp e não foca no trabalho dela, no que ela pode fazer. Olha a diferença entre uma pessoa assim e uma pessoa que procura manter a rotina dela, que procura focar naquilo que ela pode controlar. Essa pessoa aqui, ela tá só focando em coisas externas, ela tá perdendo o tempo e a energia dela com coisas que ela não pode controlar e que não vão fazer diferença ela ficar olhando para aquilo ali. Enquanto essa pessoa, ela vai se sentir bem com ela mesma por ela estar fazendo coisas por ela e por ela saber que tá focando naquilo que é essencial. Então, essa é a grande diferença e é nisso que a gente precisa colocar o nosso foco. E muitas vezes, talvez, tu fica pensando que tu vai esperar as coisas melhorarem ou tal coisa acontecer para que aí tu comece a ter um hábito ou fazer determinada atividade. Eu não tô falando isso só em relação à pandemia, mas em relação à vida no geral mesmo. Eu preciso ter tal coisa primeiro, eu preciso fazer isso primeiro, eu preciso ser assim primeiro. Só que a verdade é que tu precisa começar a fazer primeiro. A gente não pode ficar parado esperando que as coisas mudem, a gente tem que se mover para que as coisas mudem. E esperar por circunstâncias externas faz com que tu dependa delas para fazer alguma coisa, sendo que tu já poderia estar fazendo agora e ter muito mais resultado agora, se sentir muito mais feliz e muito mais leve agora. Então, ter esses hábitos na tua rotina vai fazer toda a diferença. Tu focar naquilo que pode controlar. E quando eu falo que sempre tem algo que a gente pode fazer em relação àquilo ali, eu falo até em questão de, por exemplo, pessoas que têm ansiedade, que às vezes vão falar, Mari, mas eu não consigo controlar a minha ansiedade, eu não consigo controlar os meus pensamentos. E realmente tu não consegue controlar isso, então tu tem que enxergar aquilo como algo externo. Mas o que tu pode fazer com relação à ansiedade? Por exemplo, tu pode começar a ter um momento de autocuidado na tua rotina, um momento em que tu coloca um incenso para ti, que tu faz um skincare, que tu foca em ti, um momento que tu faz a meditação, até a atividade física mesmo vai te ajudar nesse sentido. E é claro,
fazer terapia, procurar acompanhamento profissional. É isso que está no teu controle. Então é para isso que a gente deve olhar, porque enquanto a gente está olhando só para o problema, ele parece cada vez maior e a solução parece cada vez mais distante. Então a gente tem que olhar para o problema de fora e pensar, o que eu posso fazer em relação àquilo ali? Isso vale para tudo na vida. Então se tu é uma pessoa que ultimamente tem focado muito no que tu não pode controlar, começa a pensar, o que está no meu controle e que eu posso fazer? Se essa situação tivesse uma solução, qual que seria a solução? Como que eu posso tirar o maior proveito dessa situação aqui? Que aprendizado que eu posso tirar? Que melhoria que eu posso fazer? E uma coisa muito importante que eu falei aqui, que eu vou reforçar, sempre se lembra, e os meus hábitos hoje? E a minha rotina? E os meus pensamentos? O que eu tô consumindo? O que eu tô compartilhando? O que eu tô comendo? Foca nessas coisas, porque isso vai fazer toda a diferença. E eu quero, para finalizar o vídeo, te deixar um convite. Se tu é uma pessoa que quer começar a focar mais naquilo que tu pode controlar, para ter uma rotina mais leve, para conseguir ter mais disciplina, mais consistência, eu quero te convidar para a semana de lives que a gente vai ter agora em maio, que vai ser a Vida Acima da Média. É uma série de lives muito especial que eu tô preparando, vão ser 5 lives ao total, a gente vai ter live dias 3, 4, 5, 6 e 9 de maio, numa segunda, terça, quarta, quinta e depois no domingo, para te ajudar a criar uma vida com mais foco, disciplina e para que tu possa realmente mudar os teus hábitos, né? Ter uma vida mais leve, como eu falei, ter uma vida acima da média. Para acessar as lives, precisa estar inscrito, então eu vou deixar o link aqui embaixo, caso tu tenha interesse em participar, vai estar incrível, tem muito conteúdo vindo por aí. E aí depois, no finalzinho do evento, a gente vai ter a abertura da Academia de Protagonistas, abre dia 10 de maio, o evento termina na segunda, aliás, no domingo, e a academia abre na segunda. E a academia é a nossa escola de desenvolvimento pessoal, onde eu vou te ajudar a criar uma vida com mais foco, bons hábitos, com consistência e a mentalidade certa para conquistar os teus objetivos. Tá absolutamente incrível. Eu tô muito ansiosa, mas mesmo que tu não queira depois entrar na academia, assiste as lives, porque vai ter muito conteúdo que vai transformar a tua vida lá dentro. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, te inspirado em algum sentido. Se tu gostou, não esquece de comentar aqui embaixo e me fala então o que tu quer começar a colocar em prática, aonde que tu vai treinar para focar mais naquilo que tu pode controlar, beleza? Muito obrigada por assistir, um grande beijo e até o próximo!